Bom dia, vamos para mais uma aula de Química e hoje a gente vai estudar, vamos entrar agora no volume 2, módulo 6, hidrocarbonetos 3. Então agora a gente vai ver como nomear algumas outras ramificações. Tipos de prefixo. Então, a gente tem alguns prefixos específicos quando a gente tem ramificações em cadeias abertas ou até fechadas, tá? Então, o iso. O que é o iso? É quando o carbono da ramificação, que está ligado à cadeia principal, é primário. Como assim? Você vai seguir o mesmo passo que você seguiria no módulo 5. Então, você vai primeiro ver qual é a cadeia principal para separar as ramificações. Então, quando você separa as ramificações, aí você vai analisar. Se tiver um carbono na ramificação, 2 carbonos, 3 carbonos, a gente chama de metil, etil ou propil, tá bom? Passando disso, aí a gente já pode seguir outros tipos de nomenclatura. Por exemplo, o que é um iso? O iso é quando você analisa aquele carbono, aquele primeiro carbono da ramificação, ele é primário dentro da ramificação. Como assim? Você esquece a cadeia principal e analisa aquele carbono que está ligado à cadeia principal dentro da ramificação. Então, dentro da ramificação, ele vai estar ligado a apenas um único carbono, tá vendo? Esse exemplo aqui do 4-isobutil. Se você for reparar, esse primeiro carbono aqui que está ligado à ramificação, que está ligado à cadeia principal, dentro da ramificação ele é primário, tudo bem? Ele está ligado a apenas um único carbono dentro dessa ramificação. Então, com isso, a gente vai chamar ele de iso, tá? Iso, aí depois a gente só conta a quantidade de carbonos que tem e coloca. Então, nesse caso, como tem 4, ficaria isobutil, o il de ramificação, tá bom? Uma observação é que mesmo que o isopropil seja um carbono secundário, como assim secundário? Se você for fazer a análise dele dentro da ramificação, ele vai estar ligado a 2 carbonos diferentes. Mesmo que isso aconteça, ele pode receber o prefixo iso ou o prefixo sec, tá? Essa é a única exceção. A ramificação sec é quando dentro da ramificação você vai analisar esse carbono ligado à cadeia principal, ele vai ser secundário. Então, por exemplo, olha aqui essa figura. Então, essa ramificação sec, ela está ligada no carbono 4, tudo bem? Então, esse primeiro carbono aqui, está ligado no carbono 4, se você for reparar, ele está ligado a um CH3 embaixo e do lado esquerdo a um CH2. Então, ele é secundário dentro dessa ramificação. Então, com isso, a gente vai dar o início, o prefixo de sec, tudo bem? De secundário, tá? Então, como é que a gente dá a nomenclatura dessa ramificação? É só você colocar a posição que ela tá, que seria no 4, contar a quantidade de carbonos que tem dentro da ramificação, que seria nesse círculo vermelho. Então, nesse caso, a gente tem 4, então 4 é but. Então, ficaria 4 sec, porque ele é secundário, but, porque tem 4 carbonos da ramificação, e o il por ser uma ramificação, então ficaria 4 sec-butil. Se você for reparar os outros dois que estão ali, como são metis, então a gente chama de metil. Como tem 2, a gente chama de di. E bota a posição, nesse caso ele está na posição 2, então ficaria 2-di, porque são 2, e met, porque essa ramificação é formada de apenas um carbono, metil. E a cadeia principal, octano. O terc. O terc é quando o carbono da ramificação ele é terciário. Então, você vai olhar dentro da ramificação, esse carbono vai ser terciário. Então, vamos lá nessa cadeia que está aqui. Então, essa ramificação está ligada no carbono 3, tudo bem? Então, você vai observar que ela está ligada nesse carbono 3. Então, esse primeiro carbono ligado ao carbono 3, ele está ligado a 3 outros carbonos diferentes. Ele está ligado a um CH3 de um lado, um CH3 do outro e um CH3 embaixo. Então, dentro da ramificação, ele é terciário, tudo bem? Então, ele por ser terciário, a gente vai usar o prefixo terc. Então, como é que a gente dá o nome? A gente vai colocar a posição que ele está, que seria na 3. O terc, porque ele é terciário dentro da ramificação. But é porque tem 4 carbonos dentro dessa ramificação e o il por se tratar de uma ramificação. Então, ficaria 3 terc-butil. Agora, o resto da cadeia é a mesma que a gente viu na aula passada. Então, nesse caso, a gente tem 3 metis, tudo bem? Então, tem uma ramificação no 4, uma ramificação no 5 e outra ramificação no 5. Os 3 são iguais, então, se eles são iguais, a gente vai colocar tri, porque tem 3 iguais. Por ser formado de apenas um carbono, a gente chama de met. E por ser uma ramificação, a gente vai chamar de metil. Então, tem 4,5,5 trimetil, tá?
Aí a gente vai dar o nome da cadeia. Como é que a gente dá o nome da cadeia? A gente vai olhar a quantidade de carbonos que tem. Nesse caso tem 7. 7 é hept. Ah, mas tem uma dupla, então a gente tem que botar onde está a dupla. A dupla está no 2. 2, N, por causa da dupla, e O, porque é um hidrocarboneto. Então fica pent, hept, 2, N. Tudo bem? Agora a nomenclatura nel, tá? O prefixo nel. O prefixo nel é quando o carbono que está ligado à cadeia principal, ele vai ter um carbono que é quaternário ligado a ele. Tudo bem? Ah, mas por que não funciona igual aos outros? Não tem como a gente ter um carbono quaternário ligado ainda numa cadeia principal, porque senão a gente estoura esse carbono com 5 ligações. Então, o nel vai acontecer quando a gente tiver um carbono que está ligado à cadeia principal e o segundo carbono ligado a ele vai ser um quaternário, tudo bem? Como o exemplo que a gente está vendo aqui. Então, a gente tem um CH2 que está ligado a uma cadeia principal e a gente tem um carbono ligado a ele que é um quaternário, ele tem quatro carbonos diferentes. Então, como é que a gente coloca o nome dele? A gente vai colocar a posição que ele está ligado à cadeia principal, nel, a quantidade de carbonos que tem, que nesse caso são 5, então é pente, e o will, porque ele é uma ramificação, então ficaria a posição que ele está ligado à cadeia, nel-pentil. Ramificações com nomes próprios. Então, se você vê algum dessas ramificações dentro de uma cadeia, elas têm nome próprio. Então, por exemplo, se a gente tem 2 carbonos e eles têm uma dupla e é uma ramificação, a gente vai chamar ele de vinil, tudo bem? Se a gente tem 3 e dentro dele tem uma dupla, a gente vai chamar de alil. Se a gente tem 4 e dentro dele tem uma dupla, a gente chama de crotil. Ramificações com insaturações. Como é que a gente vai fazer para nomear essas ramificações quando dentro da ramificação tem uma insaturação, que seria uma dupla ou uma tripla? Então aqui a gente, por exemplo, tem uma cadeia que vai do 1 ao 9, no carbono 5 a gente tem uma ramificação. Dentro dessa ramificação a gente tem uma dupla. Tudo bem? Então a gente começa a numerar sempre o mais próximo possível da cadeia principal. Então, a gente sempre começa com o primeiro carbono ligado à cadeia principal, tá? Eu sei que a gente tem a regra de começar sempre a numerar pela insaturação, mas isso é dentro da cadeia principal. Quando a gente está falando de ramificações, a gente vai começar a numerar o mais próximo possível da cadeia principal. Então, é o primeiro carbono ligado à cadeia principal, tudo bem? Então, como é que a gente faria para dar um nome nele? Então, a gente tem um total de 4 carbonos dentro dessa ramificação. Então, ele está na posição 5. Então, 5, 4 carbonos a gente chama de but. A gente vai colocar a posição que está essa ramificação. Essa ramificação começa na posição 3. 3, en, porque tem uma dupla, e o will de ramificação. Tudo bem? E a cadeia principal é do mesmo jeito. Tem 9, a gente chama de non. Como a gente tem 2 insaturações, que seriam 2 duplas, a gente vai colocar a posição que ela está, que é 1 e 8, 1,8, di porque são 2 duplas, en por causa da dupla e o porque é um hidrocarboneto. Compostos aromáticos. Então, quando a gente tem apenas um anel benzênico, a gente chama de benzeno. Quando a gente tem 2 anéis grudados, a gente chama de naftaleno. Quando a gente tem 3 anéis, a gente chama de antraceno. Quando a gente tem 3 anéis, só que eles, eles não estão retos, a gente vai chamar de fenantreno. E quando a gente tem 4, a gente vai chamar de tetraceno. Alguns aromáticos, quando eles têm ramificação, eles têm um nome próprio, tudo bem? Então, quando a gente tem um anel benzênico com um metil em cima, com uma ramificação metil, a gente pode chamar de metilbenzeno ou de tolueno. O mais comum é aparecer o nome tolueno, tá, gente? Se a gente tem esse anel benzênico e ele tem 2 carbonos e tem uma dupla, a gente pode chamar de vinil, por causa daquela ramificação, lembra? Ramificação com nome próprio, vinilbenzeno, ou a gente chama ele de estireno. E aquela terceira ali, que a gente tem 2 metis, um em cima e outro do lado, eles estão um do lado do outro, entendeu? Um no carbono vizinho do outro, a gente pode chamar de dimetilbenzeno ou de xileno. Posição do anel aromático. Então, quando a gente tem ramificações dentro do anel aromático, a gente pode dar 2 numerações, 2 tipos de numeração para fazer a ramificação, para dar o nome da ramificação. Então, a gente pode chamar de 1 a 6, tudo bem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, os carbonos, as posições. Ou a gente pode chamar de ortometapara. Como assim? A gente vai escolher um referencial. Depois desse referencial, independente de qual ponto a gente vai escolher, sempre vai vir o orto. Depois do orto vem o meta, depois do meta vai vir um para.
Como assim? Olha o exemplo 9. Então, no exemplo 9, a gente tem as duas cadeias. No primeiro, eu escolhi esse primeiro metil que tem aqui como referencial, tudo bem? Então, se eu escolher ele como referencial, o segundo carbono é orto, o terceiro meta e o quarto vai ser o para, tá bom? Então, como é que ficaria o nome dele? Orto, porque tem uma ramificação no orto. Qual é o nome dessa ramificação? Ah, é uma ramificação com nome próprio, é o vinil. Então, orto, vinil, tolueno. Por que tolueno? Porque a gente escolheu como referencial aquele de cima. Então, se você for reparar, é um anel benzênico com metil. Um anel benzênico com metil se chama tolueno, tudo bem? Agora, vamos olhar o exemplo de baixo. Nesse exemplo de baixo, eu já escolhi como referencial aqueles dois etis que tem ali, aquele et que tem ali com dupla. Então, se eu escolher ele como referencial, o próximo vai vir orto, meta e para. Como é que ficaria o nome dele? Ficaria orto, porque no orto tem uma ramificação. Qual ramificação é essa? Um metil. Orto, metil, estireno. Por que estireno? Porque é um benzeno com dois carbonos com dupla em cima. Então, esse carbono a gente tem um nome próprio chamado estireno. Agora nós vamos ver como dar um nome à posição do naftaleno. Naftaleno é quando a gente tem dois anéis benzênicos grudados, tá? Então a gente começa a numerar geralmente de cima. Então a gente começa do anel da esquerda, então vai 1, 2, 3, 4. O meio a gente não numera, tá bom? Então 5, 6, 7 e 8. Ou a gente pode chamar de alfa e beta. Como assim? Alfa seria quando a ramificação estivesse em cima e beta quando está embaixo. Então, por exemplo, o nome dessa cadeia aqui ficaria 2-metil-naftaleno, porque na posição 2 a gente tem o metil. Ou a gente pode chamar de beta, porque está na posição beta, que é do lado, beta-metil-naftaleno. O antraceno, fenantraceno e o pireno. Como é que a gente vai fazer? A gente vai dar o nome, a numeração é do mesmo jeito do naftaleno. O que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ter em mente que a gente não pode botar a numeração no meio, tudo bem? Então, como é que a gente faz, por exemplo, do antraceno? Vou começar pela direita, então vai ficar 1, 2, 3, 4, aí eu vou pro outro lado, sem ser o meio. Então, vai ficar 5, 6, 7, 8, aí agora eu numero o meio, 9 e 10, tá? O fenantraceno, então a mesma coisa, a gente começa com a direita 1, 2, 3, 4, depois a gente vai lá pro outro lado, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então a gente não vai numerar essa quina que tem aqui, tá vendo? Porque é onde eles ficam grudados. Onde eles ficam grudados a gente não faz a numeração. A gente só faz a numeração nos carbonos que não estão grudados. Agora o pireno, então a gente começa lá pela direita e um de cima. 1, 2, 3, desce, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando, a mesma coisa, a gente não numera aonde eles estão grudados, tá bom, gente? Onde eles estão encostando. Anel aromático na ramificação. Como é que a gente vai fazer a nomenclatura disso, tá? Então, a gente tem aqui a cadeia principal, a gente vai escolher do mesmo jeito, a gente vai fazer a numeração. Então, na posição 3, a gente tem um fenil, tá bom? Que é um anel aromático que está grudado a cadeia principal, então a gente vai chamar de fenil, por causa da ramificação. E no 7 a gente tem um benzeno. Então a gente tem um benzeno com um metil ali. Então a gente vai chamar de 7-benzil. Benzil por quê? Porque ele também é uma ramificação. Agora vamos aos exercícios. Exercícios, Química 1, volume 2, módulo 6, questão 3. A partir da nomenclatura dos compostos a seguir, ilustre suas fórmulas estruturais. Então, para a gente ilustrar qualquer composto, primeiro a gente começa com a cadeia principal e depois as ramificações. Então, primeiro a gente desenha o benzeno. Seria uma cadeia de 6 carbonos fechadas, onde a gente tem 3 duplas interligadas, depois 1,2,4 trimetil. Então, tem um metil em cada uma dessas 3 posições. B. Orto de etilbenzeno. Então, a gente vai desenhar o benzeno. Então, orto significa que na posição orto e na posição central, que seria a posição de referência, vão ter 2 etis. Di significa 2. C. Para de vinilbenzeno. Então, o que significa isso? A gente tem um benzeno, então na referencial e na posição para a gente tem um vinil. Vinil é quando a gente tem 2 carbonos e eles têm dupla.
beta-metilnaftaleno. Então, a gente vai ter o naftaleno, que na verdade são dois benzenos ligados, e na posição beta a gente vai ter o metil, que são as posições laterais. As posições em cima e embaixo são alfa. Questão 4. Quantos compostos diferentes estão presentes a seguir e dê os nomes? Então, a gente já tem apenas 3 compostos diferentes. Então, seria o 4, o 2 e o 3 são a mesma coisa, e o 1 e o 3 são a mesma coisa. Então, o 4 se chama ortoxileno, ou o xileno, ou o metiltolueno. O 2 e o 5, que são iguais, são chamados de metaxileno, ou M-xileno, ou M-metiltolueno. E o terceiro, que seria o 1 e o 3, podem ser chamados de paraxileno, P-xileno, ou P-metiltolueno. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida, é só falar comigo pela aula online.